um ombro para chorar. Tem muita gente precisando liberar a sua alma, o seu espírito. Tem muita gente precisando ser consolado. Tem muita gente precisando do socorro, do auxílio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Glória te damos, Senhor. Aleluia. Quero, aleluia, glória a Deus, está convidando o pastor Carlos Salles, chamando, amém, quero orar por ele, para que ele venha trazer a palavra desta noite ao nosso coração, aquilo que Deus colocou no coração do seu filho, pastor Carlos Salles, para os nossos corações. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Te rendemos louvores, Senhor, te rendemos graça. Ó Deus amado, Deus querido, Deus eterno, Senhor, de tudo, de todos, todo entendimento, toda compreensão, toda bênção, toda graça, toda bondade, misericórdia, amor, tudo que há de perfeito está em Ti, ó Pai. Então, Senhor, nós te pedimos nesta noite para que o Senhor venha com o Teu sobrenatural sobre as nossas vidas, sobre a vida do pastor Carlos Salles. Derrama sobre ele a Tua unção, derrama sobre ele, Pai, o poder do Teu Espírito Santo, para que ele possa, Senhor, ser o instrumento usado da forma, da maneira que o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser, como agrada o coração do Senhor. Ele venha, Pai, ser renovado, revestido com o Teu poder, com a Tua graça, que ele venha ser, Pai, restaurado por completo, do alto da cabeça à planta dos pés, da planta dos pés ao alto da cabeça. Que o Senhor venha dar, Senhor, força ao cansado, ânimo ao abatido, Pai. Que o Senhor venha, Pai, revigorar toda a sua saúde, para a honra e glória do nome de Jesus. E que ele venha, Senhor, não venha ser ele, mas que venha ser o Senhor. Que ele venha, Senhor, oh Deus, se colocar. Que ele venha, Senhor, falar. Que ele venha, Pai, que não seja a sua boca, que não seja nada do coração dele, mas que seja do coração do Senhor para o nosso coração. A palavra desta noite, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amada igreja, que Deus esteja aí operando de um modo abundante, de um modo transbordante, e que o Senhor venha nos renovar a cada dia, a cada instante, a cada momento, que nada nem ninguém venha nos impedir de aproximarmos do Senhor, e que Ele venha ser o nosso socorro e fortaleza no momento mais difícil de nossa vida. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Eu quero falar a respeito das oposições, aleluia, a respeito daqueles que servem ao nosso Deus. Amém? Amém. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor, aleluia, tem cuidado de nós, e nós precisamos a cada dia servir ao Senhor com integridade e pureza de coração. Amém? Nós venhamos olhar para Ele de uma maneira que somente Ele venha fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. Então, quero pedir aos amados irmãos que estejam abrindo as vossas Bíblias em 1 Timóteo, aleluia, 1 Timóteo. Nós vamos estar aí em 1 Timóteo, buscando o Senhor a partir do, aleluia, capítulo 6, versículo 20 e 21. Glórias a Deus. 6, 20 e 21. Glórias, glórias a Deus. Timóteo 20?
mas vamos começar logo do Aleluia 3, né? Vamos do 3 em diante, para melhor compreensão da amada igreja. 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 3 ao versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: exortações e conselhos gerais. Conclusão: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que, segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais, mas é grande o ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentações, em laços, e muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé e toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, aleluia, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho da boa confissão, que guarde este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e o único poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, a qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida. Ó Timóteo, guarda o depósito que te tenho confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém e amém. Glórias a Deus. Quando, amados irmãos, nós temos olhado para esse texto e temos colocado
o nosso coração para administrar e colocar diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o próprio tem dito que quando nós comparecêssemos diante de reis, governadores, presidentes, seja qual for a autoridade, o Senhor, Ele tem colocado as palavras em nossa boca. Então, o Senhor, Ele tem nos instruído e vai nos instruir a respeito desse texto, a qual nós precisamos aí de uma maneira levando, né, a sã doutrina. Quando fala de sã doutrina, é uma doutrina que cura, é uma doutrina que sara, é uma doutrina que abre a nossa mente, os nossos olhos, o nosso coração, para nós atentarmos a tudo aquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem para conosco, assim conforme a exortação a Timóteo do nosso amado apóstolo Paulo. Então, meus amados irmãos, é uma carta, a primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, o apóstolo, ele está deixando nas mãos de Timóteo uma instrução para que ele seja instruído no caminho da verdade, para que ele venha tomar cuidado com aqueles que estão à sua volta. Olha, o que o apóstolo Paulo ele vê, o que o apóstolo Paulo ele teme que algumas pessoas que estão dentro da igreja, ao redor da igreja, algumas pessoas que podem influenciar ali ao novo pastor, ou pastor novo, porque o pastor Timóteo ele era ainda um garoto, mas ele tinha uma vasta experiência, porque o apóstolo Paulo ele fala a respeito de Timóteo que ele foi instruído e levado com a sua avó Loide à presença do Senhor e também com a sua mãe Eunice. Então nós precisamos entender que o Senhor, com o cuidado que Ele tem com Timóteo através do apóstolo, o Senhor Ele tem cuidado de nós nesta noite, porque muitas vezes, amados irmãos, nós somos levados por qualquer vento de doutrina, e não é isso que Deus quer para as nossas vidas. E às vezes, amados irmãos, o modismo dentro da igreja, muitas vezes, amados irmãos, conforme nós vemos, tem aquela corrente que as igrejas estão fazendo isso, e ali vem aquela movimentação tão grande que as pessoas que estão dentro de uma igreja, ela não consegue somente ser alimentada pelo seu pastor, ou para aquele pastor que tem verdadeiramente uma palavra sã, né? Uma palavra rema, mas eles são levados por qualquer vento de doutrina, muitas vezes a necessidade do povo, muitas vezes a necessidade de um marido, a necessidade de uma casa, a necessidade de um carro, muitas vezes a necessidade de uma cura, muitas vezes nós temos pressa e nós colocamos diante do nosso Deus, Deus, é para ontem. Mas não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha conforme Ele disse ao seu povo: eu vou vos tirar com mão forte do Egito, e vou levar vocês a uma terra que mana leite e mel. Mas, segundo as Sagradas Escrituras, os estudiosos, dentro de 2 semanas, o povo que foi tirado do Egito, que havia ali, já está 430 anos aprisionados, sendo escravo ali no Egito. Eles, com 2 semanas, eles chegariam à terra prometida, mas Deus levou eles para um outro caminho, para que pudesse curar o coração deles, para tirar o Egito de dentro deles. E muitas vezes Deus quer fazer isso conosco, muitas vezes Deus quer operar primeiramente a sã doutrina dentro dos nossos corações, para depois fazer aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós
temos colocado diante dele, porque senão a gente recebe a bênção, conforme nós temos aí olhado e visto, né? Muitas pessoas querem a bênção, mas não querem o abençoador. E a principal coisa, amados irmãos, a principal, aleluia, sistemática, é que nós venhamos, principalmente, em primeiro lugar, querer Deus, em primeiro lugar, ter Deus nos nossos corações. Mas às vezes, a gente olha e a gente quer somente a bênção. E quantas pessoas têm recebido a bênção, recebe a bênção, vira as costas para Deus e vai embora? A gente precisa entender que Deus, Ele quer trabalhar nos corações. A gente precisa entender que Deus quer com que nós venhamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar essa fé dentro de nós. Essa doutrina, aleluia, de Deus dentro de nós. As suas palavras, a nossa adoração, porque aqui o apóstolo, ele vai, aleluia, instruir a Timóteo, e fala a respeito de exortações. Ele está exortando a Timóteo, ele fala a respeito de conceito, ele está aconselhando a Timóteo, e nós precisamos, aleluia, olhar para tudo isso que Deus tem para conosco. Então, doutrina, que é segundo a piedade. Logo, no versículo 3, se alguém ensina alguma doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e com a doutrina, que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, com insuspeitas. É isso que está sendo falado aqui o apóstolo Paulo a Timóteo. Ele está exortando a Timóteo. Então, qualquer mensagem que não provém do Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que não contém em si veementemente um apelo à piedade, à santidade, é um evangelho diferente daquele que é apresentado no Novo Testamento. Aleluia. Então nós precisamos entender que o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é cristocêntrico, Jesus no centro. Nós não podemos colocar o homem no centro, mas nós devemos trazer sempre Deus para o centro. E a pregação do evangelho tem que levar o homem a se arrepender daquilo que ele tem feito, levar o homem a olhar para dentro de si. Nós estávamos falando a semana passada a respeito de nós fazermos uma retrospectiva daquilo que temos feito diante do Senhor. Essa retrospectiva, ela tem que ser diária. Então nós podemos olhar e dizer assim: o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse amor renova-se para conosco a cada dia, a cada instante, a cada momento. E se há um renovar, nós precisamos também buscar essa renovação. Nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar: eis-me aqui, Senhor. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso ser doutrinado pelo teu Santo Espírito, pelo Espírito Santo. Eu preciso, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ouvir a tua voz, porque muitas vezes, meu amado irmão, minha amada irmã, nós temos ouvido tantas vozes, mas nós não tiramos um tempo para ter, aleluia, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo falando conosco. E eu lembro que eu estava vendo um pastor, e esse pastor tinha algumas pessoas visitando a localidade onde ele pastoreava as suas ovelhas, e tinha ali mais ou menos umas 30, 40 pessoas, e o pastor falava com aquelas pessoas assim: as ovelhas estão lá em cima, e as ovelhas pastando, uma multidão de ovelhas pastando, e ele falava com cada uma daquelas pessoas assim: grita as ovelhas, para que elas venham até aqui, e elas virão. E as pessoas chamavam, cada uma delas chamou as ovelhas, e as ovelhas não ouviu a voz daqueles que chamavam elas. Mas o pastor falou assim: agora é a minha vez, eu vou chamar as ovelhas.
e ele chamou as ovelhas. Imediatamente as ovelhas deixaram de pastar e desceram aquela montanha e chegou até onde estava o pastor. Então, quando nós temos a voz, a audição aguçada em relação ao Espírito Santo, em relação ao nosso Senhor e Salvador, nós distinguimos qual é a voz daquele que nos fala. Nós precisamos então, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, viver essa sã doutrina. Nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ser exortado por Ele e também receber dos seus conselhos. Nós não podemos viver uma vida de qualquer maneira, mas nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, falar: eu quero ser transformado, eu quero ser liberto por essa palavra. Quantas vezes, meu amado irmão, minha amada irmã, nós sentamos com alguém e nós dialogamos a respeito das cartas paulinas, nós falamos dos profetas, nós falamos dos proféticos, nós falamos a respeito do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, e a gente vai discorrendo a respeito das Sagradas Escrituras, e as pessoas que estão conosco, elas concordam com tudo aquilo que nós estamos falando, se maravilha, e enquanto a gente está falando, elas balançam a cabeça afirmativamente, e ali a gente faz um convite para que elas estejam conosco no culto, para que elas estejam conosco adorando ao Senhor, mas naquele momento elas aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador. Naqueles momentos ela se entrega a Deus, naquele momento ela concorda, mas ela sai daquela presença gloriosa a qual nós estamos ali naquele diálogo e vai para sua casa. E nesse inteirinho, enquanto ela vai para casa e ali ela toma o seu banho e ali ela se arruma, ela não encontra força para voltar à presença do Senhor, ela não encontra força para estar cumprindo os desígnios de Deus, porque são vozes, amados irmãos, que têm falado com elas a respeito de direções, e a direção da casa do Senhor muitas vezes tem ficado em último lugar para muitas pessoas, e nós precisamos entender que aquele que é o verdadeiro adorador, aquele que adora ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não tem outro caminho. A gente sabe, amados irmãos, que se a gente falta um culto, se a gente falta de estar celebrando essa comunhão, a gente sente falta. Parece que o domingo passa e aquele vazio dentro da gente, aquilo incomoda, aquilo entristece, aquele vazio dentro da gente provoca reações, que a nossa semana não é a mesma. E nós precisamos entender que verdadeiramente o cristão, quando sente essa falta, ele está verdadeiramente atrelado ao Senhor dos Senhores, Rei dos Reis e Deus dos deuses. Nós precisamos entender que esta é a verdadeira adoração, aquele que sente falta de estar na presença do glorioso Deus de Israel. Mas não tem sido assim com todos. E aquele que não sente falta, ele precisa vigiar. Aquele que não sente falta, aquele que não sente essa necessidade, ele precisa olhar para dentro de si e falar: eu preciso ser exortado pelo Espírito Santo, eu preciso ser exortado por Deus. Nós precisamos saber, amados irmãos, e entender que a palavra do Senhor, segundo o texto que vai dizer, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. E diz que quem convence um homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. E quando nós vamos ter esse momento de ouvir a voz do Espírito Santo? E muitas vezes o Espírito Santo fala, conforme eu já disse, quando é para coisa assim, falar assim: olha, deixa eu te dizer, tem uma festa de aniversário boníssima ali, vai ter churrasco, essa festa de aniversário vai ter um almoço grandioso, essa festa de aniversário vai ter ali muitos salgados, vai ter refrigerante, suco, vai ter tudo enquanto é coisa boa. Você está convidado. Fala: isso é de Deus.
Aí fala contigo assim, olha, tem uma vigília ali abençoada, a gente vai passar a noite orando e clamando ao Senhor. A gente fala assim, Deus não falou comigo não. Então a gente precisa entender que o Senhor ele tem falado conosco, mas nós procuramos aquilo que faz bem à nossa carne, mas nunca procuramos aquilo que faz bem ao nosso espírito. Estar na presença do Senhor, buscar ao Senhor, faz bem ao nosso espírito. E nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar a nossa vida no altar. Mas não tem sido o prazer de muitos, o prazer de muitos tem sido verdadeiramente algo que se distancia ou nos distancia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso não é bom para o Espírito Santo de Deus que opera dentro de nós. E nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunicar ao Espírito, através das nossas orações, essa falta de interesse, essa falta de desejo de estar na presença dele. Eu quero que vocês abram comigo aí em Gálatas capítulo 5, que vai falar da luta, aleluia, do Espírito contra a carne e a carne contra o Espírito, e eles se opõem-se um ao outro. E fala a respeito das obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne, ela cobiça, contra o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que, aleluia, cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, olha o que ele vai dizer: crucificaram, os que são de Cristo, crucificaram a carne. Crucificaram o quê? A sua carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, tirando-nos, aleluia, irritando-nos uns aos outros, invejando uns aos outros. Então, nós temos aí um versículo que ele chama a nossa atenção. Ele fala: os que são de Cristo crucificaram a sua carne, aleluia, com as suas paixões e concupiscências. Então nós precisamos fazer o quê? Estar aí crucificando a nossa carne. Nós precisamos deixar a vontade da carne. Nós precisamos, aleluia, deixar de cumprir a vontade da carne, mas cumprir a vontade do Espírito Santo de Deus. Então, há uma necessidade muito grande, meu amado irmão, de nós estarmos aí suprindo e querendo, aleluia, a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, quando fala a respeito, aleluia, do Espírito contra a carne, diz assim: o conflito espiritual interiormente no crente envolve a totalidade da sua pessoa. Este conflito resultou numa completa submissão às más inclinações da carne, o que significa valor ao domínio do pecado, ou numa plena submissão à vontade do Espírito, continuando o crente sob o senhorio de Cristo. O campo de batalha está no próprio cristão, e o conflito continuará por toda a vida eterna, visto que o crente por fim reinará com Cristo. Nós precisamos observar tudo aquilo que Deus tem para conosco. Nós precisamos colocar no nosso coração
aquilo que Cristo quer fazer nas nossas vidas. Mas muitas vezes, amados irmãos, os nossos olhos, ele contamina todo o nosso corpo. Os nossos olhos nos impedem de buscar a verdade, os nossos olhos nos impedem de entrar por caminhos a qual o Senhor tem, aleluia, verdadeiramente algo maravilhoso para as nossas vidas. Tinha uma pessoa que ela estava fugindo de uns homicidas, e aqueles homicidas estavam armados até os dentes, e aquela pessoa fez voto ao Senhor, correu, mas correu, e aí falou: Senhor, me dá um escape, se eu tiver um escape, eu vou servir o Senhor por toda a minha vida. E ali ele correu, e ali ele entrou no meio do mato, e Deus enviou ali uma aranha que começou a fazer umas teias por aquele caminho que ele passou, onde ele estava escondido. E aí ele olhou para aquela aranha e falou: Deus, eu estou precisando de um socorro, estou precisando de algo maravilhoso que venha me acontecer, me proteger. O Senhor manda logo uma aranha? Ah, Senhor, me poupe. Daqui a pouco a aranha fez diversas teias pelo caminho, e aqueles homens, onde a aranha estava e ela teceu algumas telhas, eles olharam para aquelas teias de aranha e eles disseram assim: aqui ele não passou, está cheio de teia de aranha. Voltaram e foram embora. Aí ele compreendeu o que Deus queria fazer. E às vezes a gente não compreende aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. A gente olha para uma aranha e a gente fala: Senhor, eu estou precisando de um carro forte, eu estou precisando de uma couraça, eu estou precisando de um colete à prova de bala. Mas não, o Senhor enviou uma aranha que deu livramento àquela pessoa, e a gente às vezes não entende aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas. A gente não entende porque os nossos olhos nos enganam. Mas quando nós estamos com os nossos corações voltados para Deus e fechamos os nossos olhos e deixamos com que o Espírito Santo nos guie, vai acontecer coisas maravilhosas na minha vida e na tua vida. Nós não podemos olhar para as circunstâncias, nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Aí sim, as maravilhas de Deus vão acontecer na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Glórias a Deus, que tem feito maravilhas nas nossas vidas. Então, voltando aqui ao texto, no capítulo 6, versículo 5, vai dizer: contendas de homens corruptos de entendimento, aleluia, e privados da verdade, cuidando, aleluia, que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Lerei novamente, vou colocar o 4 com 5, que é uma completude do 3, 4 e 5. Então, ele vai falar de doutrina, que é segundo a piedade. Lerei os 3 de uma vez para a gente melhor entender. Se alguém ensina alguma outra doutrina que não, aleluia, conforma com as sãs palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, com insuspeitas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, apartando, aleluia, aparta-te dos tais. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que tudo isso que ele está dizendo no versículo 3, 4 e 5, aqueles homens réprobos, aqueles homens sem afeição natural, eles dizem que a piedade é causa de ganho. Ele está dizendo assim: vocês vão ganhar muito dinheiro, porque essas pessoas, elas estão precisando, elas estão carentes, e a piedade que vocês vão exercer nessas pessoas vai ser bilateral, é uma causa trocada. Vocês vão dar e vocês vão receber. Mas como assim? Vocês vão forjar isso, essa piedade que vocês estão passando, vocês vão receber muito dinheiro dessas pessoas, vocês vão receber isso, vão receber aquilo. E não é isso que a palavra de Deus está ensinando. A palavra de Deus está ensinando, amados irmãos, que recebeste do Senhor de graça, e de graça dá. Recebeste do Senhor assim conforme a palavra do Senhor vai dizer no capítulo 5 de 1 Reis, quando fala
a respeito de Naamã, quando ele vai encontrar, aleluia, com o profeta Eliseu. Diz que Naamã, ele sai da sua cidade e ele vai até Samaria. Quando chega em Samaria, ele leva uma comitiva, ele leva como se fosse um prêmio, hoje em dia, de uma mega sena, para dar pela sua cura. E quando ele chega na casa do profeta, ele pensa que o profeta vai sair de dentro da sua casa para atender. Mas o profeta não sai de dentro da sua casa. Ele envia Geazi e fala por Geazi: fala com Naamã para que ele vá ao Rio Jordão e desça ao Rio Jordão 7 vezes. E quando ele sair do Rio Jordão, ele será restaurado. Indo direto ao assunto, quando ele é restaurado, ele volta à presença de Eliseu. Agora ele está ali com ouro, ele está com prata, com vestes de festivais, para enriquecer a vida do profeta, para que o profeta nunca mais precise de um tostão de ninguém. Mas o profeta, o que ele disse? Leva contigo todo o teu dinheiro de volta. De onde você trouxe, leva. Porque as bênçãos, a graça, as virtudes, a cura do Senhor não é por dinheiro, mas é pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, de graça receber, de graça dar. Então, quando exercemos a piedade do Evangelho, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós anunciamos o Evangelho, essa piedade que Cristo teve de nós, e através de Cristo e também do Espírito Santo, nós apedamos de outra pessoa que estão no mundo das drogas, aquelas pessoas que estão passando por doenças termináveis, aquelas pessoas que estão em situações difíceis, não é a troco de ganho, não é a troco de riqueza, mas é pelo amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Paulo ele está dizendo a Timóteo. Não é causa de ganho a pregação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, os homens corruptos de entendimento, Paulo volta ao assunto dos falsos mestres, informa a Timóteo o qual deve ser o conceito, aleluia, dos tais. A indiferença atual ante as doutrinas antibíblicas é um flagrante desvio de atitude apostólica e desprezo a demonstrações claras dadas nessa epístola, aleluia, e nas demais do Novo Testamento. Gálatas, capítulo 1, versículo 9, que vai dizer assim: assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que recebeste, seja anátema, seja maldito. Então não poderemos pregar outro evangelho além do que, aleluia, nos foi ensinado. Os falsos mestres, está aí no capítulo 6, mas é grande o ganho, a piedade com contentamento. Os falsos mestres em Éfeso praticavam exteriormente a piedade, a fim de obterem grandes lucros. Eram impulsionados por uma motivação oculta de cobiça e ensinavam, aleluia, que suas riquezas eram um sinal de que Deus aprovava seus ensinos. Então, conforme eu já falei anteriormente, não é isso que Deus quer. Deus não quer que sejamos pobres, Deus não quer que sejamos desgraçados, miseráveis, mas também Deus não quer que nós venhamos usurpar aquilo que é das outras pessoas. Nós precisamos ter entendimento daquilo que Deus tem para com cada um de nós. O versículo 7 do capítulo 6 diz: por nada, aleluia, porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto, aleluia, que nada poderemos levar dele. Então nada podemos levar desse mundo. 8. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Os crentes devem estar satisfeitos, tendo as coisas essenciais desta vida.
como alimento, vestuário e teto. Caso surjam necessidades financeiras especiais, devemos confiar na providência de Deus. Enquanto continuarmos a trabalhar, a ajudar os necessitados e a servir a Deus, contribuições generosas, não devemos querer ficar ricos. Então, nós não podemos querer, aleluia, ficar ricos. Nós precisamos da providência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa providência divina, ela é essencial, aleluia, nas nossas vidas. Amém? A providência, aleluia, de Deus, ela é essencial nas nossas vidas. Diga o outro para mim, filha, por gentileza. Glórias a Deus. Maravilhoso é o Senhor que tudo pode. Aperta o botãozinho vermelho dele que está desligado. Aleluia. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas os que querem ficar ricos caem em tentações e laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que olha o carro em cima. Aleluia, glórias a Deus. Mas os que querem ficar ricos caem em tentações e em laços e muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem, aleluia, os homens na perdição e ruína. Glórias ao nome santo do nosso Senhor, aleluia, de Salvador Jesus Cristo. O Senhor é bom em todo tempo e lugar. O Senhor tem feito, aleluia, das suas maravilhas para conosco. E nós precisamos buscar ao Senhor, aleluia, em espírito e em verdade. Amém? Então, porque o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Aleluia, glórias a Deus. Então, os crentes devem estar satisfeitos dentro das coisas essenciais da vida, como alimento, vestuário e teto, aleluia, a respeito das suas necessidades. Mas tu, ele está dizendo a Timóteo, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Assim diz a palavra do Senhor. Aleluia. Os termos milícia, aleluia, ou melhor dizendo, os termos milita e milícia provém da palavra grega que significa organizar. Paulo vê a vida cristã como uma guerra, uma luta intensa, e requer permanecer leal a Cristo, a enfrentar os adversários do Evangelho. Todos nós somos conclamados a defender o Evangelho, a qualquer ocupação em que Deus nos colocou. Glórias ao Senhor que tudo pode. Amém? Então, o versículo 13 diz assim, deixa eu ler aqui novamente o 12, depois a gente vai para o 13. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Agora, o versículo 13, mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, diante de Pôncio Pilatos, deu testemunho de boa confissão. Glórias a Deus. 14. E guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 15. A qual o seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E quando fala, amados irmãos,
a respeito da aparição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a admoestação de Paulo a Timóteo revela claramente que ele crê que a volta de Cristo podia ocorrer diante ou durante os dias do seu próprio dia, os dias de Paulo. O apóstolo do Novo Testamento estimulava repetidas vezes os crentes de sua geração a esperarem a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo durante a vida deles. Amar ao Senhor e almejar a sua volta e a sua presença imediata deve ser uma motivação principal à nova vida. Amém? De uma certa feita eu quero trazer essa palavra a respeito dos nossos dias atuais. Às vezes a gente está esperando uma vinda iminente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e isso é para nós uma verdade. Nós precisamos estar prontos para nos encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ares. Nós estávamos falando a semana passada, e eu quero repetir hoje novamente, e quero falar para você que naquele dia em qual o Senhor Jesus Cristo ele foi crucificado, tinha um ladrão à direita, outro à esquerda, e a palavra do Senhor diz que um daqueles ladrões diz assim: nós estamos na mesma condição a qual o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui está. Nós, por merecimentos, pelo que fizemos, mas ele está sem merecimento, porque nada fez para estar nesta cruz. E olhando para Jesus, diz assim: lembra de mim quando entrarem no teu reino. E Jesus disse assim: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Aquele homem, ele morreu naquela data, e Jesus fez uma promessa para ele. E quando nós olhamos para as sagradas escrituras de Gênesis e Apocalipse, a gente vai encontrar essa palavra dita por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o primeiro homem a entrar no paraíso foi um ladrão. O primeiro homem a entrar no paraíso foi um homem a qual ele se arrependeu já no seu estado de morte, na cruz do Calvário. E quando nós voltamos para essa palavra aqui, Paulo, ele prega o Evangelho e diz assim: olha, nós precisamos estar prontos hoje para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Nós não sabemos o dia da nossa morte. Nós não sabemos o momento a qual o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai gritar: a minha senha, a tua senha, a nossa senha. Nós não sabemos, então nós temos que estar preparados. O Senhor diz que o seu dia será como um ladrão na noite. Quando ninguém estiver esperando, ele chegará. Então muitos, amados irmãos, deitam nessa noite, e quando amanhece não estão mais vivos. Quantas pessoas têm acontecido dessa maneira? Quantas pessoas acordam o dia e não sabem se vai vencer aquele dia, se ele vai descer a sepultura ou se ele vai continuar vivo? Nós não sabemos, só o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo conhece as nossas vidas. Então nós precisamos estar prontos todos os dias. Nós precisamos estar preparados todos os dias para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então creio eu, pastor Carlos Salles, que o apóstolo Paulo, ele estava também falando nesse sentido, que nós devemos estar preparados para a volta de Cristo, e a volta de Cristo é iminente, tanto conforme a sua volta realmente, quando ele vem buscar a sua igreja, ou quando nós formos ao seu encontro. Nós precisamos estar preparados. Nós não podemos de maneira nenhuma achar que nas nossas concupiscências, no nosso pecado, nós não devemos nos arrepender, mas nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, buscar ao Senhor em espírito e em verdade. Então procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, e maneja bem a palavra da verdade, aquele que não tem do que se envergonhar. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Nós precisamos então estar preparados para encontrar com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ares. Amém? Então esteja tu vigilante, esteja tu preparado para encontrar com aquele que vive e reina para todo sempre. Diz: aquele que tem, aleluia, ele só, a imortalidade,
e habita na luz inacessível, a quem nenhum homem viu, nem pode ver, a qual seja honra e poder, sempre eterno. Amém. Aleluia. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que tem, Ele só, a imortalidade. Essas palavras expressam a transcendência de Deus. Que Deus é diferente, é independente da sua criação. Homens, anjos, espíritos, ou coisas físicas ou materiais. Deus não deve jamais ser nivelado aos seres humanos ou qualquer outro ser que Ele criou. Seu ser e sua existência pertence a uma dimensão totalmente diferente. Ele habita numa esfera, aleluia, da vida perfeita e pura, em tudo acima da sua criação. Ele não é parte da sua criação, nem a sua criação é parte dele. Além disso, os crentes não são Deus e nunca serão Deus. Com a afirmação, aleluia, a nova era, sempre seremos, aleluia, seres limitados e dependentes de Deus, mesmo na era do porvir. Embora exista uma distinção extrema entre Deus e toda a criação, Deus também está, aleluia, presente e ativo em todo o mundo. Ele vive e se manifesta entre seus fiéis que se arrependem dos seus pecados e que vivem pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador. Amém? Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponha a esperança na incerteza das suas riquezas, mas em Deus, que abundantemente dá todas as coisas para, aleluia, delas gozarmos. E façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam, aleluia, de boa mente, e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o bom depósito que te foi confiado, e tendo o horror dos clamores vãos e profanos e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual professando alguns se desviam da fé. A graça seja contigo. Amém. Amém? Então, quando ele diz assim, guarda o bom depósito, pela quarta vez Paulo exorta Timóteo a guardar a fé que lhe foi confiada. O grego diz literalmente, guarda o depósito, e refere-se à obrigação solene da sagrada, aleluia, de conservar, solene e sagrada de conservar em segurança o objetivo de máxima estima entregue aos novos cuidados. Trata-se aqui do Evangelho de Cristo, que nos foi confiado pelo Espírito Santo. Devemos proclamar o Evangelho puro e pleno no poder do Espírito Santo, sempre prontos para defender as verdades preciosas quando atacadas, falsificadas ou negadas. Nós precisamos, em nome de Jesus, olhar para o autor e consumador da nossa fé e falar, Senhor, assim como Davi, vê se há em mim algum caminho mau. Eu quero me endireitar. Eu quero ser a obra-prima da tua criação. Eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. Eu não quero desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas eu quero estar andando no prumo da tua vontade. Eu quero ser nivelado, aleluia, com um nivelamento do alto dos céus. Eu não quero de maneira nenhuma estar me desviando para a direita ou para a esquerda, mas eu quero estar indo na direção a qual o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo colocou no meu coração através do Espírito Santo. Então, que possamos proceder de igual modo a nós estarmos verdadeiramente olhando para o autor e consumador da nossa fé.
nós precisamos nos lavar, nos remir. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, olhar em quem temos crido, porque nossos profetas do Velho Testamento, eles diziam ao povo e aqueles que estavam por falta de entendimento: rasgai antes os vossos corações e não as vossas vestes. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, rasgar os nossos corações diante de Deus e falar: Senhor, seja comigo, não deixe que eu venha fazer a minha própria vontade, mas eu quero andar nos teus caminhos, fazer a vontade do Senhor, porque a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é mais uma noite, ó Pai, que nós temos a alegria da tua salvação. É mais uma noite, ó Pai, em quem nós, aleluia, Senhor, queremos ser operosos no teu amor, ó Pai, na tua graça, na plenitude do teu Santo Espírito. Nós clamamos, ó Pai, pelo teu povo, aqueles que andam desviados, ó Pai, principalmente nessa época de carnaval. Quantos, ó Pai, se desviam, ó Pai, para estar vivendo esses momentos, ó Pai, na carnalidade. Nós repreendemos, ó Pai, toda ação de Satanás. Nós repreendemos, ó Pai, aleluia, todo espírito que não louve teu nome. E nós clamamos ao Senhor pelo poder do teu Santo Espírito, ó Pai. Opera, Senhor, do alto céu, ó Pai. Esteja tu, Senhor, na direção de todas as coisas. Toma, Senhor, os meus amados irmãos, ó Pai, que estão passando por momentos difíceis, ó Pai. Toma o pastor Márcio, Senhor, Correia nas tuas mãos, ó Pai. Opera sobre ele, Senhor, com o teu poder, com a unção do teu Santo Espírito, ó Pai. Cura ele, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Opera, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, sobre a vida, Senhor Deus, também, Senhor Deus, aleluia, da pastora G, Senhor Deus, da missionária Dia, da diaconisa da Síria, Senhor Deus, toma também a Josi nas tuas mãos, ó Pai. Toma, Senhor Deus, em nome de Jesus, a nossa amada irmã missionária do Cineia, Senhor Deus, toma o Diego, Senhor Deus, aleluia, seu neto, toma o Senhor Manuel, ó Pai, toma o Brendo, ó Pai, nas tuas mãos, o meu filho, ó Pai, opera, Senhor Deus, com o teu Santo Espírito, com as tuas mãos poderosas. Coloca os teus santos anjos, Senhor Deus, ao redor dele. Toma também o jardim, Senhor. Recupera a visão do teu servo, ó Pai. Toma no nome de Jesus também, Senhor Deus. Eu te peço, ó Pai, a tua serva, Senhor Deus, evangelista, Senhor Deus, Anastácia, Senhor Deus, toma o seu filho, ó Pai. Pai Santo, Pai querido, amado, toma a pastora Diana nas tuas mãos, ó Pai. Opera, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, na vida, Senhor Deus, de cada um dos teus servos, ó Pai. Fazendo, Senhor Deus, com que seja uma bênção nas tuas mãos, ó Pai. Seja, aleluia, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, transformados. Toma, Senhor Deus, também, Senhor Deus, a nossa amada irmã, a dona Valéria, Pai, trabalha na vida dela, opera, Senhor Deus. Toma em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Também, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, pela a nossa amada irmã, Senhor Deus, aleluia, tia Nicinha, opera, Pai, poderosamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esteja recebendo a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém, e amém, e amém. Se Deus é por nós, quem será até aqui, nos ajudou, por causa disso, eu e minha casa, operando Deus, Maranata, é salva de palmas para o Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus, uma oração para tu, Carlos, para todos vocês, que tenham uma semana abençoadíssima na presença do Senhor. Nós estaremos todos os dias de carnaval ministrando, falando do poder do Espírito Santo de Deus. Nós não temos que tirar folga para o Senhor. Nós estaremos avivados no Santo Espírito do Senhor. Nós estaremos ministrando a palavra. Amém? Fica na paz.